Galera, tudo bem? Meu nome é Fernanda e hoje estamos iniciando mais um episódio do Fala Sério Fê. E hoje eu quero conversar com você sobre uma data muito importante da nossa história, o 7 de setembro, que é a independência do Brasil. Então, esse é o dia em que nós celebramos o momento em que o Brasil deixou de ser uma colônia de Portugal e passou a ser um país independente. E para entender esse acontecimento, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e olhar o que estava acontecendo no Brasil e também em Portugal. No início do século XIX, a Europa estava em guerra e as tropas de Napoleão invadiram vários países durante isso. E para escapar dessa ameaça, a família real portuguesa fugiu para o Brasil em 1808. Com a chegada da corte aqui, o Brasil mudou demais, tá? Os portos foram abertos ao comércio, instituições importantes foram criadas e o Rio de Janeiro passou a ser, na prática, a capital do Império Português. E alguns anos depois, em 1815, veio uma mudança ainda maior. O Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. Ou seja, oficialmente, nós não éramos mais apenas uma colônia. Mas essa situação começou a mudar em 1820. Em Portugal, aconteceu a Revolução Liberal do Porto. Os portugueses exigiam o retorno do rei Dom João VI e queriam que o Brasil voltasse aos status de colônia. A elite brasileira não aceitou muito bem essa ideia, tá? Afinal, já havia conquistado mais autonomia e benefícios também. Então, Dom João VI acabou voltando em Portugal em 1821, mas deixou aqui o filho dele, o Dom Pedro, como príncipe regente. E a pressão para que Dom Pedro também voltasse crescia a cada dia. Mas ele resistiu e em 9 de janeiro de 1822 tornou uma decisão histórica. E foi o famoso Dia do Fico, tá? Naquele momento, Dom Pedro respondeu às ordens de Portugal, dizendo: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digo ao povo que fico. Foi basicamente isso. Então, essa frase marcou a resistência brasileira. Mostrou que o Dom Pedro estava disposto a enfrentar a metrópole e deu início às medidas que prepararam a separação definitiva. Entre elas, a convocação de uma Assembleia Constituinte. Então, chegamos ao ponto decisivo, o 7 de setembro de 1822. Naquele dia, o Dom Pedro viajava de Santos para São Paulo e recebeu novas cartas vindas de Portugal. Mais uma vez, as ordens eram claras, ele deveria voltar imediatamente para Lisboa. E, ao mesmo tempo, recebeu mensagens de líderes brasileiros. Esses líderes pediam que ele rompesse de vez com Portugal. E foi às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo, que tudo aconteceu. Dom Pedro proclamou as palavras que entraram para a história, que era independência ou morte. Esse episódio ficou conhecido como o Grito do Ipiranga e é considerado um marco simbólico da independência do Brasil. Mas é importante lembrar, a independência não aconteceu de forma imediata e também não foi muito pacífica, tá? Em várias regiões no Brasil houve resistência. Teve na Bahia, no Maranhão, no Pará. Enfim, tropas portuguesas ainda lutaram contra os brasileiros. E a guerra só terminou em 1823 em alguns locais. Além disso, Portugal só reconheceu oficialmente a independência em 1825, foi alguns aninhos depois. E isso só aconteceu depois de negociações e do pagamento de uma indenização milionária que eles cobraram, tá? E esse acordo foi mediado pela Inglaterra. Ou seja, a independência teve também um lado diplomático e econômico. Depois do 7 de setembro, Dom Pedro foi aclamado imperador do Brasil. Isso aconteceu em 12 de outubro de 1822. E no dia 1º de dezembro, ele foi coroado oficialmente. E foi ali que começou o Império do Brasil, tá? Com o passar do tempo, o 7 de setembro se consolidou como um símbolo nacional. E a data foi transformada em feriado muitos e muitos anos depois. Foi lá em 1949, então levou bastante tempo para isso acontecer. E hoje é lembrada
em todo o país, com desfiles cívicos e militares. Agora, é feriado e não é, né? Porque tá caindo domingo, né? Esse ano caiu no domingo. Esse ano. Teve um ano que caiu numa quarta-feira também. Então é bom a gente querer, né, que caia num diazinho de semana e um pouquinho melhor. Mas enfim, também existem símbolos que ajudam a reforçar a memória desse momento, como a pintura da Independência ou Morte, feita por Pedro Américo, e o hino da Independência, escrito por Evaristo de Veiga. Então, são várias coisas que nos fazem lembrar desse momento que foi super importante para nossa história. Tem uma curiosidade interessante também, que na época a notícia da independência demorou para se espalhar pelo Brasil. Em algumas regiões as pessoas foram saber só semanas depois. E isso mostra como a comunicação daquele tempo era bem lenta, né? Se a gente vai comparar com agora, tem explicação, né? Hoje é tudo tão fácil, tão rápido. Naquele tempo não era assim, né? Enfim, a gente sabe que a independência foi vivida diferente em cada região aqui do nosso país. E mais de 200 anos depois, o 7 de setembro ainda nos faz refletir bastante, né? E o que significa ser independente, o que isso representa para nós brasileiros, que a gente sabe que o Brasil foi explorado por muitos anos, chegaram aqui e tal. Enfim, foi algo um pouco complicado, fomos colonizados ali de forma obrigatória. Mas, enfim, isso é um marco da nossa história, né? O dia da independência, nós nos tornamos independentes, entre aspas, mas enfim. E isso é um convite para pensar sobre o Brasil e o Brasil que temos hoje, sabe? O que é o nosso país hoje. E também sobre o país que a gente quer para o futuro, para os nossos filhos, para os nossos netos. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho da história, conhecer um pouquinho aqui comigo da história da independência do Brasil. Foi ontem, tá? Hoje é dia 8. Enfim, espero que vocês tenham gostado e, pô, fala sério, já tô com saudade do próximo episódio. Um beijo.